Tá tudo certo? Tá compartilhando aí a tela para vocês? Estão vendo, gente, certinho? Sim, tudo certo. Tá bom, então. Ó, vamos iniciar nossa aula e hoje vamos falar sobre os artigos 29 a 31. Esses artigos vão ser exclusivos para a educação infantil. Então, se vocês quiserem fazer concurso público para creche, para escola. É muito importante saber esses artigos. São 3 artigos, são artigos bem simples. A maioria das coisas desse artigo eu já vim falando em outras aulas anteriores, então é legal para a gente recapitular. E eu trouxe também bastante questões para a gente treinar, tá bom? É aquilo, a gente pode errar aqui, né? Na hora da prova, não. Então, esse que é o bom, é ir treinando, ir fazendo e também ir observando como que a banca cobra o artigo que vamos estudar. Então, vamos iniciar a aula número 19. E sejam bem-vindas. Não sei se eu falei oi, né? Já cheguei já ensinando. Então, ó, artigo 29 vai dizer o seguinte: a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A gente estudou, a gente já viu que a educação básica, ela é um nível e opa, e tem aqui as etapas, né? A etapa da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio. O artigo 29 começa dizendo que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que é algo que a gente já vem comentando sobre isso, tá certo? Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que vai de 0 a 5 anos. E o artigo 29, por que ele é importante? Porque ele vai falar da finalidade da educação infantil. E qual que é a finalidade? O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Por que de até 5 anos? Porque a educação infantil vai de 0 a 5 anos. Isso daqui, ó, já tem que estar decorado. Artigo 29 vai tratar sobre a finalidade da educação infantil. A finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. E o que vai falar, né, esse desenvolvimento integral? Vai tratar sobre aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, social, tudo isso daqui, ó. E é importante saber quais aspectos que vão ser tratados, né, nesse desenvolvimento integral, que isso também é cobrado. Então, ó, aspectos físico, psicológico, intelectual e social, tá? E tudo isso que é ensinado, que é desenvolvido na escola, vai ser complementado com o que é ensinado dentro de casa, com a família e também na comunidade, tá? Então, peguem já aí algumas dicas. Como que a banca vai cobrar? Algo que a gente já estudou. Educação infantil, qual etapa que é? É a primeira etapa da educação básica, vai de 0 a 5 anos. Isso é muito cobrado. Educação infantil, de 0 a 5 anos. A educação infantil, lembra que ela é dividida em creche, que vai de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que vai de 4 a 5 anos. Essa é a educação infantil. Artigo 29 também, ele cobra isso, né? Primeira etapa da educação infantil. A finalidade é o desenvolvimento integral até os 5 anos de idade. Aspectos físico, psicológico, intelectual e social, que vai complementar o que é já ensinado na família e também na comunidade. Deu para entender? Fácil? Tranquilo? Sim ou não?
Se vocês não quiserem falar, só faz aqui um joinha para eu estar. Beleza? Então vamos, ó, treinar aqui uma questãozinha. Primeiro, embasado na LDB, analise o excerto abaixo. A educação infantil, primeira etapa da educação básica. Ó, educação infantil, primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, emocional. São aspectos descritos por meio do artigo 29 da LDB, quais? Quais aspectos que são desenvolvidos de forma integral na criança de até 5 anos? Físico, psicológico, intelectual, social, emocional. O que vocês acham? Ó, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Pra gente lembrar. Físico termina com CO. Psicológico termina com CO. Esses dois aqui estão corretos. Físico, psicológico. Intelectual termina com AL e social termina com AL. Também estão corretos. E o emocional não é, não. Termina com AL, mas não é. Mas fica mais fácil. Às vezes eles podem colocar outra palavra. Mas, ó, físico e psicológico, intelectual, social, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Certo? Opa! É, 1, 2, 3 e 4. Colocar aqui, errou? Não, tá certo. Colocou E, certinho. Beleza? Físico, psicológico, intelectual. Acertou! Vamos para a próxima aqui. 2. De acordo com o artigo 29 da LDB, destaque a alternativa que melhor define o papel da educação infantil em relação à ação da família e da comunidade. É uma ação complementar, uma ação corretiva, uma ação conformativa, uma ação avaliativa ou uma ação normativa? Vamos tentar lembrar aqui. O que aqui está falando? Aqui, ó. Qual é o papel da educação infantil? A gente já entendeu qual é a finalidade, que é o desenvolvimento integral, certo? E que vai atuar como? De uma forma complementar, corretiva, conformativa, avaliativa ou normativa? Exatamente, é a letra A. É uma ação complementar que vai atuar junto com a família e com a comunidade. Então, tudo que a criança ela não aprende somente na escola, né? A gente já viu lá no artigo 1º da LDB que a educação está em todos os locais. E a educação infantil é também isso, né? Ela vai estar complementando aquilo que a criança aprende da família e da comunidade. Certo? 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 29, aborda especificamente a educação infantil. Esta etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Nesse sentido, podemos afirmar que a LDB define: a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos de idade e para a escola para crianças de 4 a 6 anos de idade. 2. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. 3.
A educação infantil tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, moral, intelectual e social. 4. O poder público definirá, em colaboração com as entidades mantenedoras, as normas de construção, de funcionamento e de fiscalização das instituições de educação infantil, observadas as normas mínimas fixadas pelos Conselho Nacional de Educação. E qual que está a correta? Vocês estão colocando letra B? Vamos ver, ó. A educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos de idade, correto? E em pré-escola para crianças de 4 a 6 anos? Não, é de 4 a 5 anos. Então, essa daqui está falsa. Está errada. 2. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Sim. Então, segunda correto. 3. A educação infantil tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, ok. Moral, é moral, gente? Não, é psicológico, intelectual e social. Não, moral tá errado, é psicológico, é físico, psicológico, intelectual e social, tá? A 3 está errada. E a 4, o poder público definirá, em colaboração com as entidades mantenedoras, as normas de construção, de funcionamento e fiscalização das instituições da educação infantil. Exatamente isso, aquilo que a gente já vem estudando, né? Que o poder público que vai definir as normas, que o município que vai definir aí a fiscalização, como que vai ser feito, né? As instituições da educação infantil, observadas as normas mínimas fixadas no Conselho Nacional de Educação, o CNE. Certinho, a 4 então está correta. Tá? Então, ó, ficou 2 e 4. 2 e 4, letrinha C. Deu para entender? Mas isso daqui, ó, pegou, né? Não é moral. Lembrando, físico, psicológico, intelectual e social. Beleza, então, ó, vamos lá. Artigo 30. Algo que a gente já viu, só vamos recapitular. A educação infantil será oferecida em 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, tá? É aquilo. Para que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, e é dividida em creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. A creche, ela vai estimular, ela serve, né, para estimular mais o sensório motor da criança, as texturas, os sons, a criança a pegar, a andar, a falar, a estimular o desenvolvimento da linguagem, né, e o cuidado também. Já a pré-escola, ela é dividida porque na pré-escola de 4 a 5 anos, a criança ela já tem uma linguagem muito maior, né? Já está muito ampliada a linguagem. E também tem o início da alfabetização e do letramento. E aí a criança acaba se socializando ainda mais. Então, por esse motivo que tem essa separação, tá? Da pré-escola e da creche, certo? Vamos fazer aqui uma pergunta, responder mais uma pergunta? A LDB estabelece em seu artigo 29 e 30 que a oferta da educação infantil é de responsabilidade da União, através da criação de creches e pré-escolas, além de garantir acesso gratuito em estabelecimentos públicos ou conveniados, assegurando assim o direito da educação desde a primeira infância. Tá certo ou tá errado?
Ah, vocês estão colocando certo? Tá certo, então? Vamos lá, vocês colocaram certo. Vamos ver aqui. A LDB estabelece nos seus artigos 29 e 30 que a oferta da educação infantil é de responsabilidade da União. É da União a responsabilidade da educação infantil? Não, gente, tá errado. Não é da União. Lembra que aquele esqueminha que eu ensinei a fazer? Tem lá o município, e aqui é o estado. O município ele vai ter responsabilidade na educação infantil e no ensino fundamental, com prioridade no ensino fundamental. E o estado, ensino fundamental e o ensino médio, certo? Dando uma prioridade no ensino médio. A União, o que a União faz? Ela vai coordenar as políticas públicas da educação. Ela dá o apoio, tá? Mas quem vai tratar da educação infantil é o município. Então, por isso que está errado. Não é a União. Beleza? Lembra desse esqueminha. Município, educação infantil, ensino fundamental. E aí circula o último, porque é o que dá prioridade. O município dá uma prioridade maior no ensino fundamental. O estado, aí você copia aqui, ó, ensino fundamental, copia de novo, ensino fundamental, e também o estado vai dar uma prioridade no ensino médio. Beleza? Pegou? Pegaram o esqueminha? Deu para entender? Não caiam nisso. Responsabilidade, então, da educação infantil é o município. Vamos lá. 5. De acordo com a LDB, em quais espaços e em quais idades de aprendizagem será oferecidas a educação infantil? A. Em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade? B. Em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 4 anos de idade e em pré-escola para as crianças de 5 e 6 anos de idade? C. Em pré-escola ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em creche para as crianças de 4 a 5 anos de idade. D. Em pré-escola ou entidades equivalentes para crianças de até 4 anos de idade e em creche para as crianças de 3 a 5 anos de idade. E em creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 2 anos de idade e em pré-escola para as crianças de 3 a 6 anos de idade. A Islene já colocou aqui que é a letra a Andy também colocou letra A, e é algo que vocês têm que saber, né? E aí, a educação infantil, ela é de creche ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos. E a pré-escola é de 4 a 5 anos. Então, essa daqui está correta. Em creches ou entidades equivalentes para crianças de 4? Creches, crianças de 4? Não. Até 3. Para-escolas, entidades, para-escolas não, né? Começa com creche, então aqui já começa errado. Para criança, para escola de 3 anos, não, é 4 e 5. Também errado. Para escola, entidades equivalentes para crianças de 4 anos de idade. E aí, creche de 3 a 5? Não. Também errado. Creches ou entidades para crianças de até 2 anos? Não, é até 3. Beleza? Essa vocês acertaram bem. 6. De acordo com a lei número 9394 de 96, decoraram esse número, ó, uma questão 2025, hein? Esse ano não falou a lei qual que é. É a LDB. 9394 de 96. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes
para crianças de até 3 anos de idade, para a escola, para crianças de até. Não, para crianças de 4 a. Ah, para a escola, né? É crianças de 4 anos a quanto? 5, 6, 6,5, 6 anos e 3 meses de idade? Letra A, de 4 a 5 anos. Tá fácil? Tá tranquilo, né? Bom, agora. Sim, beleza, ótimo. Os artigos 29 e 30, facinho. Artigo 31, chuva de questões. Muitas questões do artigo 31. Aqui eu trouxe algumas, só para vocês terem ideia, mas é legal vocês depois pesquisarem, né, questões, artigo 31 da LDB, porque tem muita questão desse artigo, tá? Por que que é cobrado? Porque ele vai falar das regras da educação infantil. A educação infantil é como qualquer outra etapa da educação, ela tem que ter regras, né? Até porque a gente tem que parar de pensar que a educação infantil é um depósito de criança. Ah, eu vou deixar lá meu filho para os pais irem trabalhar. Mas não, a educação infantil, ela é uma instituição de ensino, ela tem que ter regras. E o Estado, ele é obrigado a oferecer essa educação de qualidade, né? E reduzir a desigualdade social. Então, a gente vai ver as 5 regras, são 5, tá? No total. São 5 regras comuns da educação infantil. Então, eu vou falar todas as 5 regras e depois a gente responde algumas questões. Tá certo? Então, ó, a primeira regra vai falar sobre a avaliação. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. O que está querendo dizer aqui? Que, olha, a avaliação na educação infantil, ela tem 2 finalidades: acompanhar e registrar. Isso daqui, ó, já marca aí que as bancas vão querer mudar, vão trocar o nome, mas para vocês entenderem, a avaliação é acompanhar e registrar. Acompanhar o quê? As observações diárias, né? E registrar, fazer relatórios, portfólios, colocar tudo ali o que foi realizado com a criança ao longo do bimestre, né? Depende como a escola vai se organizar. Normalmente a gente faz por bimestre. Então, vai ter que registrar com imagens, com fotos, com desenhos, todas as atividades que a criança fez naquele determinado período. E como que vai fazer essa observação, né? A gente já não aprendeu que qual é a finalidade da educação? Alguém lembra? Qual a finalidade da educação infantil? Artigo 29. Acabamos de estudar. Qual que é, gente? Qual que é a finalidade da educação infantil? Meu Deus! A finalidade da educação infantil é o desenvolvimento Complementar. desenvolvimento integral. A finalidade é o desenvolvimento integral dos aspectos psicológicos, sociais, emocionais, tá? Esse é a finalidade. Para a gente conseguir atingir essa finalidade de desenvolvimento integral da criança, a gente precisa analisar os aspectos físicos, motricidade, a coordenação, os aspectos psicológicos, né? Que são essas finalidades: aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A intelectual vai tratar, vai ver, vai analisar. A criança é curiosa, ela já tem uma boa linguagem social, como que é a convivência dessa criança com as outras crianças, tem participação na aula.
ela já é um pouquinho mais autônoma, e isso daí tudo tem que ser registrado. Então, ó, avaliação somente acompanhar e registrar, tá? E o que não pode ser feito? Não pode ter o objetivo de reprovar a criança, né? Então, ó, que aqui ele fala, ó, sem o objetivo de promoção, ou seja, não tem provas, ela não vai reprovar, ela vai direto para o ensino fundamental, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, tá? E isso daqui também a banca gosta de trocar. Às vezes ela coloca com o objetivo de promoção. E não, é sem esse objetivo de promoção. A criança ela não tem uma avaliação de prova como a gente está acostumado com ensino fundamental e médio. É somente esses de acompanhar e registrar. E ela passa de ano, né? Ela já vai seguindo para o ensino fundamental. Beleza? Deu para pegar aí? Então, ó, finalidade é acompanhar e registrar e sem o objetivo de promoção. Segunda regra, a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por no mínimo 200 dias de trabalho educacional. Então, aquilo que a gente já tinha visto isso no ensino fundamental e médio. O ensino fundamental também tem essas 800 horas mínimo para 200 dias. E o ensino médio aí já muda um pouquinho, que é aquelas 1.000 horas para 200 dias, tá? Então, ó, carga horária mínima da educação infantil e do ensino médio é igual, 800 horas para 200 dias. Só o ensino médio que aí é 1.000 horas para 200 dias. E aí no parágrafo qual que era? O parágrafo único do artigo 24, ele já falava, né, que isso daí vai ser ampliado para o ensino fundamental e médio, vai ser ampliado para 1.400 horas, de acordo com o PNE. Vou anotar aqui, querem que anota para ficar mais fácil? Ó. Então, ó, educação infantil, 800 horas para 200 dias. Aí, ensino fundamental, tem as 800 horas para 200 dias. E o ensino médio são 1.000 horas para 200 dias. Isso daqui é mínimo, tá? E aí, lá no parágrafo único do artigo 24, fala que essa quantidade de horas vai aumentar gradualmente para 1.400 horas, segundo a PNE. E aí vai de acordo com o que a PNE diz falar, tá? Fácil? Isso daqui vai ter questão que eu respondi, ele vai dizer exatamente isso, né? Quantas horas é para cada um? E aí vai fazer aquelas pegadinhas, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. Então, é importante vocês saberem todos. Terceira regra, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Bom, a criança, turno parcial, é metade do dia, né? De manhã, a criança entra de manhã, ela fica lá no mínimo 4 horas. E aí o período integral é no mínimo 7 horas por dia, tá? E aqui eu coloquei, né, a importância do local, do espaço, ser algo pedagógico, porque a criança fica bastante tempo na escola, ter professores preparados, capacitados, então essa vivência educativa no espaço escolar e sempre naquele eixo educar, cuidar. Isso daqui, gente, peguei várias questões que falavam, né, sobre o eixo educar e cuidar. E o que é isso? É algo à parte, tá? Que eu tô falando. É fora um pouco da LDB. Mas o eixo educar e cuidar, eles são inseparáveis.
Em todo momento, a professora, ela vai estar educando e cuidando. Ó, um exemplo. A professora vai trocar a fralda do bebê. Enquanto ela está cuidando, trocando a fralda, ela vai cantando para a criança, né? E esse momento de cantar com a criança vai estimulando a linguagem. Então, ela também está educando. Tá vendo que eles são inseparáveis? O cuidar e o educar. E isso tanto na creche quanto na pré-escola, em todo momento tem esse eixo educar, cuidar. Tá bom? Então, ó, lembrando, turno parcial, mínimo 4 horas e jornada integral, no mínimo 7 horas. Peguei questão que aqui ele trocava para 8 horas, tá? Eles acabam colocando assim, 8 horas, porque acho que a pessoa pode pensar, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, vai dar 8 horas. Mas não, são 7 horas, tá certo? 7 horas no período integral. 4. Quarta regra. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. É aquilo. Quem que controla a frequência? O controle de frequência é feito por quem? Alguém lembra? Alguém lembra, gente? Quem que controla a frequência? Ó, o controle de frequência é feito sempre pela escola, tá? O professor vai anotar no papel quem faltou, mas quem que vai controlar essa frequência dos alunos é a instituição de ensino. Aqui, ó, controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar. Por que que a creche não é? Porque a creche não é obrigatória, né? Então não tem esse controle de frequência para creche. Tem na pré-escola. A pré-escola já inicia a partir dos 4 anos, já é obrigatória. E aí tem esse controle de frequência de no mínimo 60 horas. E às vezes também pode trocar aqui, né? Que eu peguei questão que era assim: 60% do total de dias. E não é dias, é horas, tá certo? Então é 60% do total de horas. Quem vai fazer esse controle vai ser a instituição. E por que que tem esse controle? Por que que, nossa, vai controlar a frequência de uma criancinha de 4 e 5 anos? Sim, porque é na pré-escola que já inicia a alfabetização, o letramento, e então essa criança ela tem que ir frequentando a escola, ela tem que ir aprendendo, né, as primeiras palavrinhas, para poder ir para o ensino fundamental um pouquinho mais capacitada e conseguir ir de acordo com a sala, né? Imagina se a criança só falta, então ela acaba ficando para trás. Então, por isso que tem esse controle de frequência, tá certo? Até porque, ó, até coloquei aqui, ó, também é importante. Além da fase da alfabetização e do letramento, é a partir da pré-escola que a criança começa a ter lições de casa, ter mais atividade sistemática, ter um convívio social maior. Então, por isso que tem esse controle de frequência para as crianças da pré-escola. E a última regra fala sobre a expedição de documentos que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ou seja, o que é isso? É um registro oficial que vai tratar o desenvolvimento, a aprendizagem que a criança teve durante a educação infantil. O Moacir, no livro, ele coloca que essa expedição de documentação é como se fosse uma radiografia da trajetória escolar da criança, mostrando sempre os potenciais que a criança teve ao longo dessa educação infantil, tem que relatar as dificuldades, as suas conquistas, tudo tem que estar nessa documentação.
tem que ser feito pelo um profissional, né, o profissional qualificado, e esse documento que vai fortalecer para a transição para o ensino fundamental. Tá certo? Alguma dúvida? Podemos fazer questões, então? Vamos lá. A presença nos dias letivos garante o acompanhamento do ensino com mais facilidade pelos alunos e evita frustrações causadas por atrasos com relação aos demais colegas. Todas as escolas devem zelar pela frequência dos seus estudantes, controlando-a. Tal fato é tão importante que nos artigos 24, 31 da LDB, a Lei 9394 de 96, exigem uma frequência mínima do total de horas de 75% do ensino fundamental e na pré-escola. E isso está certo ou está errado? A Jana colocou. A Carla colocou errado. A Jana colocou A. Jana, não entendi. Peraí, deixa eu abaixar aqui, às vezes é A do outro. Tá certo, tá errado? Vamos ver aqui. Ó, exatamente. Eu até voltei aqui, ó. Educação infantil, 60% da frequência. Já as outras etapas, educação, o ensino fundamental e ensino médio, já é 75% de frequência, tá? Então, não errem isso daí. 60% a educação infantil. E quando fala educação infantil, é pré-escola, tá? Porque a creche não tem. Pré-escola, tá? Pré-escola, 60%. Ensino fundamental e ensino médio, 75%. Então, tá errado. 8. No texto da LDB, a avaliação da aprendizagem na educação básica é norteada pelos artigos 24 e 31, que se complementam. O artigo 31 trata da educação infantil e estabelece que nessa etapa a avaliação será realizada mediante a avaliações progressivas e registros do desenvolvimento da criança com o objetivo de promoção e acesso ao ensino fundamental. B. Acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. C. Avaliações complementares aos registros escritos da criança com o objetivo de promoção e acesso posterior ao ensino fundamental. D. Acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança com o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. E a avaliação restrita ao desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção e acesso ao ensino fundamental. Seria B? Carla colocou A. Vamos lá. A avaliação progressiva e registro é progressiva? Não. São duas coisas. Precisa, primeiro, o que a professora tem que fazer? Ela tem que acompanhar e registrar. Ela tem que fazer toda a observação e registrar. É essa a única forma de avaliação da professora, tá? Então, não é progressiva. Então, há avaliações de acompanhamento
e de registro. Então, tá errado aqui. Do desenvolvimento da criança, com o objetivo de promoção, gente, não é com, é sem o objetivo de promoção, porque não tem esse negócio de, vai fazer prova para passar de ano, né? Não tem isso, tá? Então, é sem objetivo de promoção. Então, A está errada. B, acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Sim, a professora só vai acompanhar e registrar. Sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando para ter um acesso ao ensino fundamental. Perfeita a letra B. Avaliações complementares. Vai ter avaliação complementar? Não, se eu falei que não vai ter, não tem isso de prova, né? Atividades complementares, não. Então, tá errado. Acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, certo? Com o objetivo de promoção, errado, não é com, é sem o objetivo de promoção. Letra D tá errada. Letra E, avaliação restrita ao desenvolvimento, restrito, nada a ver isso aqui, né? Então, também tá errado, tá? Beleza? Pegaram aí a manha? Então, ó, a professora só vai acompanhar, registrar o quê? O desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção. 9. Segundo o artigo 31 da LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. São 5 regras, né? Exceto, temos que procurar errada. 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. B. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por no mínimo 200 dias de trabalho educacional. C. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. E D, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Qual que está errada? Letra D. Letra D. Por que que é a letra D? Quem que respondeu a letra D? Por causa dos 75%, é 60%, não é? Perfeito. 60%. 75% é fundamental e médio. O resto está tudo certo. Arrasou. 10. Segundo o artigo 31 da LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a avaliação na educação infantil enfoca o desenvolvimento das competências emocionais da criança e suas capacidades de interação com os indivíduos em sociedade, certo ou errado? Acho que está errado. Por que acha que está errado? O emocional ali. Muito bem. Como que é a avaliação que a gente viu aqui, ó? Ó a pergunta, tá perguntando da avaliação. A avaliação na educação infantil. Como que ela é feita? A avaliação é acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo sendo para o ensino fundamental. Então, não tem nada isso. A avaliação é isso, tá? Então, tá errado. Mesmo que ela falou, né, o emocional também. A finalidade da educação é o desenvolvimento integral da criança nos aspectos social, intelectual, esqueci. Fui olhar ali e fugiu.
Deixa eu voltar aqui. Aqui, físico, psicológico, intelectual e social. Físico, psicológico, tem que ficar decorando isso, né? Físico, psicológico, intelectual e social. Não tem nada de emocional. Beleza? Vamos para a última, então, que dá tempo? Última questão. Essa última questão aqui, olha isso. Eu achei ela um pouquinho pesadinha para ser monitor de escola. Mas ó a pergunta. O que diz a Lei 9394 de 96, a LDB, sobre a educação infantil? Aí vem aqueles textos gigantes, né? Dica: na hora de fazer prova para concurso, você não vai ter muito tempo. Você lê aqui, ó, o que diz na LDB sobre a educação infantil. Considerando o texto acima, avalie as opções a seguir. Aí vem as opções todas aqui. Você acha que você vai ter tempo de ficar lendo uma questão desse tamanho aqui? Não vai. Então, lê aqui o comecinho, vem para o final e já vai para as alternativas. Já vai eliminando o que é certo e o que é errado, porque vocês já sabem a LDB, vocês estão estudando, né? Então não perca tempo lendo esse textão gigante, que às vezes mais confunde do que te dá um norte. Mas eu vou ler aqui, tá? Ó, a LDB, Lei 9394 de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A este respeito, abordaremos alguns dos 7 pontos importantes da referida lei, que são tratados sobre a educação infantil. Vejamos. 1. Etapa da educação básica, artigo 21. 2. Finalidade da educação infantil. 3. Educação infantil é a partir de qual idade? No artigo 30. 4. Organização da educação infantil. 5. Gratuidade da educação infantil. Artigo 4, inciso 2º e inciso 10. 6. Competência dos municípios na educação infantil. Artigo 11, inciso 5. 7. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Artigo 26 da LDB, redação dada pela Lei 12.796 de 2013. Tá vendo que é um texto muito longo? Que falou e só falou aonde tá, né? Cada coisinha em qual artigo tá. Aí então, vamos ler aqui. 1. É dever do Estado, com a educação escolar pública, manter a gratuidade da educação infantil? Está no artigo 4º. Verdadeiro ou falso, né? 2. A organização da educação infantil está definida de acordo com regras comuns desta etapa de educação básica, que será organizada conforme o artigo 31, a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 3. Carga horária mínima anual de 700 horas, distribuídas de no mínimo 200 dias de trabalho educacional. 4. Atendimento à criança de mínimo 3 horas diárias para o turno parcial e 7 horas de jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Qual está correto? A Andy colocou letra E. Alguém mais quer testar? Vamos lá, ó. É dever do Estado, com a educação escolar pública, manter a gratuidade da educação infantil? O artigo 4º fala exatamente do dever do Estado. E sim, quando está Estado de letra maiúscula, é o Estado, a União, né?
o todo. Então, todos os entes ali tem que ter a educação escolar pública, né? Então, tá certo. Pública, gratuita, de qualidade, que é isso que é pregado. Então, a 1 tá correta. 2. A organização da educação infantil está definida de acordo com as regras comuns desta etapa da educação básica, que será organizada conforme o artigo 31. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Avaliação, acompanhamento e registro, correto? Sem o objetivo de promoção, mesmo tendo acesso ao ensino fundamental. Então, a 2 também está correta. 3. Carga horária mínima anual de 700 horas, distribuída de no mínimo 200 dias de trabalho. É 700 horas? Não, é 600. 600. Então, aqui tá falso. Então, ó, aqui a gente já corta. 3, 3, 3. E 4. Atendimento à criança de, no mínimo, 3 horas diárias para o turno parcial. 3 horas diárias? Não, gente, é 4 horas para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, a 4 também está errada. O resto está certo. Ó. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida de no mínimo 60%. Ó, aqui fala, ó, frequência mínima de 60% do total de horas, expedição de documentação, o resto tá tudo certinho, né? Só isso daqui tá errado. Então, a gente corta 4, fica com a 1 e a 2. O que vocês acharam? Eu achei essa questãozinha mais difícil para ser monitor de escola, às vezes pega pesado, né? Bom, gente, é isso. Esses foram os 3 artigos da educação infantil. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Foi tranquilo? Próxima aula vamos falar sobre o ensino fundamental. Aí o ensino fundamental tem mais artigos, não é tão pequenininho assim. Tá certo? Gente, me deem feedback, vocês estão muito quietinhas. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Foi? Ótimo. Parabéns, viu? Vocês arrasaram na aula. Foram respondendo. Obrigada, viu? Vou parar aqui a gravação. Obrigada por quem está assistindo também a aula gravada. E é isso, gente. Obrigada. Vou parar aqui.